de estudos, né? De aprendizado. Estudar acima de tudo. Espiritismo é estudo, é debate, é conhecimento. Então vamos iniciar o nosso estudo de uma das obras básicas, né? Que é o livro O Céu e o Inferno. Hoje nós vamos estudar o Purgatório. Como eu estava dizendo aqui, nós melhoramos, saímos do inferno, já estamos no Purgatório. Então, está melhorando. Mas vamos estudar para a gente não ir para eles, segundo a tradição da Igreja Católica. Vamos ver uma visão espírita sobre o Purgatório hoje. Tá bom? Então vamos iniciar o nosso estudo. Todo estudo começa com uma prece. Vamos pedir ao nosso companheiro Cid Clay Marques para fazer a prece de abertura. É possível nem fazer sem isso. Então vamos lá. Senhor Jesus, estamos todos aqui reunidos e unidos para mais uma noite de aprendizado e esclarecimento. Envolve, Senhor Jesus, a todos nós encarnados, nossos irmãos desencarnados, para que essa aula possa ser de muita tranquilidade, de muita paz, de muita luz. A pessoa, o irmão ou a irmã que vai dar a aula hoje, seja inspirado pela espiritualidade, para que possamos aprender juntamente com todos. Agradecemos, mestre amigo, a oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino. E que seja feita, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai, Senhor, nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrar-nos de todos os males. Assim, Senhor Jesus, e que passamos uma palavra ao nosso irmão Ricardo, que dirige esse trabalho na noite de hoje, a sua santa e doce paz. Diante dessa rogativa, mestre amado Jesus, pedimos a tua permissão e a permissão da equipe espiritual amiga para iniciarmos o nosso estudo dessa noite na tua santa e doce paz. Vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Item 20, que é uma mensagem de Vianney, Cura d'Ars, Paris, no ano de 1863, que tem como título Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que haveis chamado? É para me fazerem pôr as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mas uma vez que estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos do que o Cristo disse que seria preciso arrancar vosso olho se ele fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa de vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem visto a luz. Oh, sim, são felizes estes que,
na expiação, são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir abrir as pálpebras de algum desses pobres sofredores e devolver-lhes a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em sua cegueira. Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz que vós que estáis aqui, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é, frequentemente, a verdadeira luz do coração, enquanto que a vista é, frequentemente, o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse: minha filha, teus olhos vão se abrir, como seria ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora e, sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. O texto é bom, grande, mas é bem interessante, né? Muitas coisas a gente pode ver nesse texto. As aflições que nos atingem, tudo tem um motivo. Deus não está castigando nenhum de nós. Se nós estamos passando por uma doença, uma situação difícil, no caso do exemplo aqui que ele trouxe da cegueira, algum motivo tem. Aquele espírito, em algum momento da sua jornada, ou ele fez alguém perder a vista, ou ele, por excesso de trabalho, por um crime, seja lá qual for, ela está só reparando um erro, está se readequando às leis de Deus. Não é punição. E se o espírito que está passando por aquela situação, se ele se resignar, ele entender que aquilo é benéfico para ele, porque ali o espírito está crescendo moralmente, ele está revendo conceitos. No caso da situação da cegueira, como ele diz, esse espírito tem condições de ver a Deus, mas é dentro do seu interior, se autoanalisar, porque às vezes a vista, que é essa janela para o mundo, nos distrai, nos tira o foco da marcha evolutiva, porque a gente se perde, às vezes a gente é deixado se levar por coisas tolas, coisas banais, coisas que vai nos trazer consequências graves. Então, que a gente possa passar por situações, lógico, falar é fácil. Só sabe quem está passando por uma situação de dor e de sofrimento. Só aquela pessoa que sabe. Mas a doutrina espírita nos traz essa base, que a gente se prepare, que a gente construiu a nossa casa em cima de uma rocha. E quando a dificuldade vier, que a gente esteja preparado, sabendo que aquilo, sabendo ultrapassar, a gente vai sair vitorioso. A gente vai entrar num mundo espiritual dizendo: fui e voltei e venci a prova que eu precisava passar. Quitei minha dívida. Vou me preparar para uma próxima, porque nós temos muitos débitos, muitas coisas a aprender ainda. Débito no sentido de aprendizado. Então, é sempre isso, é ir e voltar, até um dia que a gente vai e não tem mais nada. Só vamos vir em missão, em ajudar a quem ficou na retaguarda. Veja, que beleza. Nada de inferno, nada de céu contemplativo, nada desse purgatório que a gente vai analisar hoje, que o Bruno vai trazer para a gente. Um purgatório bem diferente, como lá Kardec diz. A Terra pode ser um purgatório. Já estamos num purgatório, estamos purgando as nossas imperfeições. Não é nenhum lugar abstrato, não é um lugar real. Mas daí o Bruno vai trazer para a gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não?
Então, que Jesus nos abençoe. Bruno vai conversar conosco agora sobre o purgatório. Só boa noite. Eu sou... Vamos ver. Tá ligado. Vamos lá. Eu só não conheço a senhora. Desculpe o seu nome. Givanice, né? Prazer, Bruno. Então, sejamos todos muito bem-vindos, né, para mais uma continuidade do nosso estudo. Hoje a gente adentra ao capítulo 5, Purgatório, né, onde ele é bem simples, né, não tem muito... Eu acho que ele não é tão complexo da gente entender, depois que a gente trabalhou muito bem o inferno, né? O inferno ele foi muito bem elaborado e ele foi muito bem esmiuçado também aqui, né? A gente passou 5 semanas aí trabalhando ele. Então, como que a gente vai pegar todos esses conceitos que a gente trabalhou no inferno e a gente vai agora transportar ele para o purgatório. Meio que adiantando, de certa forma, e eu gosto sempre de falar e de bater nessa tecla, existe algo que a gente precisa estudar um pouco mais, que é o processo evolutivo do nosso pensamento. E a gente vê isso muito através da filosofia, né? E de tempos em tempos sempre desce alguns gênios, né, para que eles possam trazer ideias diferentes. E sempre quando eles trazem essas ideias diferentes, eles são taxados de loucos, né? Alguns até são, né, de fato. Tem alguns problemas, mas as ideias sempre fazem com que a gente busque coisa ou situações diversas, distintas, né? É óbvio que os espíritos de gênios que descem, eles não são perfeitos, né? Eles têm as suas dificuldades e a gente vai aprendendo aos poucos de que o conhecimento que eles vêm e que eles trazem em sua evolução, ela é proporcional ao conhecimento e à evolução da população, né? Então, exemplo, hoje nós somos pessoas que temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades e temos as nossas doenças e os nossos problemas, né? Estava até conversando com Iana e a gente estava falando sobre essas questões dos profissionais de saúde, né? Em geral. Se a gente for ver, todo profissional de saúde ele é tecnicamente muito bem capacitado, mas ele também tem seus problemas, como qualquer outro profissional. E aí, se a gente for falar dos profissionais de saúde que cuidam um pouco mais da nossa parte mental, eles também têm os seus problemas, eles também têm as suas dúvidas e suas dificuldades. Então, a gente vê que as pessoas que cuidam de nós, seja em qualquer que for a área, são pessoas que também têm problemas, são pessoas que também, abre aspas, são doentes. Aquelas que se enquadram no padrão da Organização Mundial de Saúde sobre doença, né? Então, os espíritos de gênio que chegam até nós, eles são justamente espíritos que, de certa forma, eles destoam em algum ponto, mas não num todo, né? O todo, a gente tem sim um exemplo, Jesus Cristo, né? Ele é e basta. Nós temos alguns outros muito bons, mas que não chegam nessa capacidade evolutiva, né? A gente pode citar o Chico Xavier, a gente pode citar a Madre Teresa, né? Que era uma cigana e depois, né, continuou trabalhando. E encarnado tem vários, mas o que eu gosto bastante também é o Divaldo. Então, assim, são pessoas, são espíritos que têm conhecimentos, né, diferentes, distintos, um pouco mais elevados, que eles são colocados na Terra para que a gente possa despertar. E é muito simples, a gente, ao longo do tempo... Oi. Bruno, existem espíritos no mesmo nível evolutivo de... Sim, existe. Se a gente for ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, o Cristo ele é responsável pelo governo de alguns orbes planetários, né? Não é só o planeta Terra, mas existem outros que também têm essa capacidade e até mais. Até mais. Existe na ciência, né? Claro que não se compara, porque a ciência não está muito difícil de chegar nesse ponto. Na ciência existe uma coisa chamada de escala de Kardashev. Quem quiser pode pesquisar. Essa escala de Kardashev, ela separa a evolução dos seres
com uma capacidade de manipulação de energias, né? Então, tem pessoas que conseguem manipular a sua própria energia, tem pessoas que conseguem manipular a energia da sua cidade, outras do seu planeta, outras do universo. Então, existem esses seres, né? Ah, Bruno, qual o limite? Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Pelo menos o que eu entendo, a gente desconhece. Até porque a gente não sabe nem o que é o infinito, nem o que é a eternidade, né? Então, assim, é muito confuso. Eu gosto sempre de falar isso, não vou abordar isso hoje aqui, mas a questão do tempo, que o tempo ele é relativo, para alguns passa um ano, para outros passam 6, 10, 20, o mesmo tic-tac, né? Mas isso dá nó na cabeça da gente. Só que isso é uma realidade, né? Os astronautas eles vão para o espaço, né? E eles são sim sempre supervisionados na sua saúde, né? E aí quando eles retornam sempre tem um gapzinho assim, ó. O envelhecimento celular dele era para estar X, está um pouco menos. Entende? Então assim existe essa diferença temporal, né? Quando a gente sai da nossa atmosfera e existe uma diferença temporal quando a gente perde a nossa matéria. Quando a gente sai da nossa atmosfera, aí a gente já consegue trabalhar um pouco através da física. Tá? Quando a gente perde o nosso corpo, a gente consegue fazer umas estimativas com algumas leituras que a gente consegue encontrar, mas são pouquíssimas. Mas a velocidade e a gravidade dos corpos, elas influenciam bastante nessas situações. E a gente vai ver que nada é absoluto. A única coisa absoluta hoje para a gente na matéria é a luz, que tem a velocidade de 3.000 km por segundo. Isso é tão rápido que a gente poderia dar aproximadamente 8 voltas ao redor da Terra em um segundo. Então a gente começa a ver que algumas coisas elas são bem complicadas e complexas. E é por isso a necessidade do estudo. Quando a gente estuda, a gente começa a despertar para algo diferente, né? A gente começa a perceber que existem formas de vida diferentes, existem formas de pensamento diferentes. Se a gente for entender a questão da nossa vida, hoje quando a gente nasce, a grande maioria, nem todos têm essa possibilidade, né? A gente já entende que a gente tem que entrar na escola, depois da escola a gente vai ter que encontrar ou uma universidade, ou um curso técnico, ou então a gente vai trabalhar. Porque ser feliz é possuir, é ter, né? É eu ter meu carro, é eu ter minha casa, é eu ter a minha família e eu poder, a gente vê, não, eu estaria feliz pagando minhas contas e pelo menos uma vez no ano viajando. Que mesmo de 100 anos. Mas quando tu é pobre, hein, menino? Ela fica focada. Aí, assim, porque essas são as questões e o que a gente de fato deve estar sempre se questionando, né? O que é a felicidade? É difícil a gente entender. A gente não sabe definir nem o que é o amor, eu pelo menos não sei. A gente sente, mas definir. Se alguém souber definir, que fale. Porque eu vou realmente, de fato, eu vou achar muito legal, mas eu não consigo definir. Então, assim, são mistos de sentimentos e sensações que nos penetram e que faz com que a gente aos poucos vá pensando, faz com que a gente aos poucos vá raciocinando. E a nossa interação entre as pessoas, entre nós, é o que proporciona o conhecimento, né? O que realmente não deve e que é muito comum na nossa sociedade, seja uma sociedade mais ampla, uma sociedade menor, né? São pessoas que querem ditar como as coisas têm que acontecer, né? E isso é muito difícil, né? Porque por muitas vezes essa questão da gente ditar, né, ou de pessoas mais antigas ditarem como as coisas devem acontecer, cerceiam e inibem muitas pessoas que têm medo de se mostrar, né, que têm medo de fazer, que têm medo de arriscar. Então, assim, isso faz parte do planejamento. Isso faz parte do processo, faz, né? Mas se a gente começa a ver uma situação de uma forma diferente, mas se a gente começar, ao invés de estar sempre cerceando a gente, e estar, de fato, ampliando o espectro do conhecimento e da possibilidade de entendimento, as coisas vão mudar. Talvez a gente saia do aprendizado através da dor e a gente entre no aprendizado através do amor. O que é que falta para a gente, para isso acontecer? Acho que fica o questionamento. Eu, sinceramente, eu não vejo benefício nenhum a gente estar em cima de uma cama sofrendo. Nenhum. Então, mas é o que vai acontecer com 99,9% de nós. Não tem para onde correr, né? Então, assim, vai acontecer. Porque nós ainda estamos condicionando os nossos pensamentos a isso. Se eu não me engano, é Emmanuel que diz uma coisa que se a nossa vida fosse bem a todo instante, a gente não adoeceria jamais, né? Mas ele não coloca
um empecilho para isso. Você está no mundo das expiações, então isso não acontece com você, não. Se a nossa vida for um instante, a todo instante, uma prática do bem verdadeiro, a gente não adoece. A gente não precisaria nem de vacina para a Covid, né? Só uma última pergunta para voltarmos ao purgatório. Todo novo mundo que surge, que é formado, obrigatoriamente tem a visita de exilados de outros mundos para colaborar na evolução, ou existem mundos que podem evoluir com os próprios seres dele mesmo? Pessoal, Tereza, eu não vou dizer a você assim com certeza, porque eu não li isso com certeza, mas pelas coisas que eu estudo. Por que as pessoas são exiladas? E isso é mais complexo do que a gente possa imaginar. As pessoas são exiladas não é porque Deus achou que elas são mauzinhas e elas têm que sair do planeta, não. Não, é porque a matéria que compõe aquele globo não mais comporta o espírito daquela espécie, não, daquela evolução. Entende? Como assim, Bruno? Aí a gente vai trabalhar isso muito bem na Gênesis. Tá? Um dia a gente vai trabalhar aqui a Gênesis, se Deus quiser, né? E na Gênesis a gente vai ver capítulo 9, item 14. Eu gosto muito dessa parte do livro, porque é a parte de ciência que eu gosto de estudar, né? Ele mostra que existem os movimentos de rotação e translação da Terra, tá? Nesses movimentos de rotação e translação da Terra, a gente continua, a Terra ela vai devolvendo a matéria que um dia ela pegou para que ela pudesse formar essa bola, certo? No momento que ela vai devolvendo essa energia, essa matéria para o cosmos, existe uma força que ela que é interferida por essa devolução de matéria, que é a força da gravidade. Então os corpos começam a sofrer esforços mais sutis, porque a força da gravidade com o tempo ela vai diminuindo. Então o exílio não é só porque a pessoa é mauzinha, ela é mauzinha e ela não comporta mais o nível, a densidade da matéria que aquele planeta possui nesse momento. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas são levadas para um local onde, de fato, a densidade possa combinar. Aí existe um choque de realidade, né? Poxa, eu fui exilado. Veja que coisa legal. A gente vai para um lugar primitivo, onde a gente mora nas cavernas. Entende? Então, assim, acho muito provável que existem esses dois tipos, sim. Porque existem os seres que que foram criados ali, naquele planeta, né? E a gente vai ver todo o processo de criação e de evolução, desde o reino mineral até o reino nominal, onde a gente conhece, mas tem o próximo que é o angelical. E existem aqueles que já vêm com o conhecimento para agregar e puxar a gente. Seriam os espíritos de gênio. A gente vai ver isso aqui na Terra, chamadas raças adâmicas, que é a civilização do Egito, Israel, Índia e as raças arianas. São essas quatro que vieram de Capela. Mas não tem a ideia de que a gente não pode retroceder. Então, se a gente está num planeta de regeneração, como, mesmo sendo malzinho, vai para o mundo primitivo? Não é um retrocesso? O retrocesso é na questão de aprendizado. A gente não desaprende aquilo que a gente aprendeu, certo? Por exemplo, eu já sei algumas coisas. Por exemplo, eu já sei que se eu matar alguém, eu vou preso, certo? Mas pode ser que por uma situação me leve a matar alguém. Eu vou para a prisão, mas eu vou para a prisão com conhecimento que eu sei que aquilo é errado. Então não retrocedeu, mas você buscou algumas expiações para você que você não precisaria mais porque você tem conhecimento. Então a gente não desaprende, certo? Mas a gente pode voltar a provas bem grosseiras de acordo com as nossas necessidades e nossas situações. Beleza? E aí, gente, eu sempre gosto de, antes de entrar no tema, fazer só um resumo do que já foi dado e do que foi dado anteriormente, que é o inferno, para que a gente pudesse introduzir. É justamente quando a gente entra na questão do inferno, no item 1 lá, do capítulo 4, diz assim, ó, desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. O que ele quer mostrar aqui é que sempre existiu em nós um sentimento inerente sobre o porvir, o capítulo 1 desse livro, ou seja, sobre o meu futuro.
tá? Só que, como a gente não tem um conhecimento necessário para entender de forma completa, né, a gente começa a entender as coisas de formas diferentes. Então, o que é que o ser humano fez logo de primeira? Ele circunscreveu o inferno. Então, ele criou um espaço onde, de fato, ali era o inferno. E esse espaço existe. A gente vê no umbral, os vales aí, existe esse espaço. Só que aí a gente foi entendendo que o inferno ele é uma condição. Michel trouxe na aula passada, acho que foi o livro de André Luiz, eu não sei qual foi, mas em que ele mostra que nas zonas mais grosseiras existem locais, casas de socorro, certo? Que estão dentro dessas zonas grosseiras. As pessoas que lá trabalham não estão no inferno. Elas se sentem bem. Claro que a energia é um pouco mais densa, os fluidos são mais pesados, mas elas não estão no inferno. Elas estão fazendo o que geralmente elas gostam, estão trabalhando junto com Jesus, né? E estão resgatando pessoas. A gente, quando desencarnar, vai começar a entender que existe um monte de profissão que não existe aqui na Terra, né? Então, assim, a gente vê que o inferno ele existe, que a gente trabalhou ele como algo material, porque as nossas recompensas daquilo que é bom é, de fato, o que eu acho, é o que eu deposito, é o que eu falei aqui, da brincando, mas que, de fato, é a realidade de que a nossa felicidade está em um carro, uma casa, uma família, uma viagem, é verdade? E esse ponto, né, ele faz com que a gente, aos poucos, vá sofrendo. Porque se a minha felicidade está numa matéria, o que é que eu vou fazer? Eu vou direcionar toda a minha energia para aquela conquista. Quando eu vou conquistar, eu vou entender que eu quero mais coisa. E aí a gente vai começando a perceber que o legal não está no que eu conquistei, mas no processo da conquista. Porque o processo da conquista vai me trazendo aprendizado, mas é duro, não é fácil. Haja visto as vidas da gente, né? Para a gente conquistar alguma coisa de fato relevante, acho que dói, né? Por mais que a gente goste de fazer. Pergunta a Ricardo se ele gosta de ser presidente. Gosta. Eu disse que gosta para tu não dizer que não gosta. Mas pergunta para ele se é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil, né? Mas isso é em toda a vida da gente. Pergunta às mães se elas gostam de terem os filhos. Gostam. Mas é fácil? Não é fácil. Então, assim, isso vale para tudo, né? Então, quando a gente direciona o que a gente quer como objetivo para algo errado, a gente vai aprender, mas a duras penas. Porque a gente vai chegar, muitas vezes, no que a gente quer conquistar, vai. Mas a gente vai ter o que a gente tem hoje aos montes, vazio. Só isso, vazio, né? E por que isso? Porque existe alguma coisa que está implantada dentro de nós, que é a lei de Deus, né? No Livro dos Espíritos, na questão 621, onde Kardec questiona os espíritos, né, de onde está a lei de Deus em nós, ele diz, na nossa consciência. E é basicamente isso aí, na nossa consciência, não tem onde mais, né? E aí, se a gente for pular agora para a questão da filosofia, na filosofia, os filósofos dizem que a gente não revela nada, a gente apenas descobre, porque a verdade está no mundo. Basta apenas que a gente busque e tire o véu. Ou seja, as coisas divinas estão no mundo. E a gente percebeu, pelo menos foi a forma como eu interpretei todo esse trabalho do capítulo 4, né? De que as ideias que nós viemos trazendo e evoluindo, né, durante todo esse processo, são ideias que o Espiritismo não vem modificar, mas ele vem dar entendimento. Aí a gente volta para a terceira revelação, somos nós, ele vem trazer uma nova visão, mas por que Jesus não trouxe naquele tempo? Bem simples, porque a gente não entender. Ele disse para a gente amar o nosso inimigo, ele foi crucificado. Né? Mas se ele falasse de reencarnação, mas no tempo alguns já falavam, né? A civilização egípcia já sabia disso. Né? Então, assim, fica difícil, e eu gosto sempre de bater nessa questão, é que eu faço isso sempre para mim, gente. Eu sempre questiono se o que eu estou buscando, de fato, vai servir para mim de forma legal. E o que é legal aí vai depender do conhecimento e do gosto de cada um, né? Então, eu acho que uma das grandes contribuições que o Espiritismo vem trazer para a gente é justamente, peraí, e aí Emmanuel fala isso também, eu estou viciado, a gente está viciado o tempo todo, a gente encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna.
né? Porque é como uma história de um rapaz que ele não conhecia a reencarnação, e aí acho que no início do século XX lá, em Minas Gerais, tem um espírito que escreve aí pra gente hoje, ele era encarnado, ele era um médico chamado Inácio Ferreira. Ele conheceu esse rapaz e ele foi conversando com esse rapaz, esse rapaz fumava muito, né? E o doutor Inácio explicou toda a questão e tudo mais. Aí no final ele achou interessante a doutrina dos espíritos e o doutor Inácio convidou ele para parar de fumar. Ele olhou assim para o Inácio Ferreira e disse: não, eu vou fazer outras coisas essa encarnação. Na próxima eu paro de fumar, nessa não. Então assim, até o conhecimento ele tem que estar no nível que a gente tem a capacidade de portar. Porque por muitas vezes, se a gente pega um conhecimento a mais daquilo do que a nossa capacidade, a gente se mata. Aí, ó, uma terceira guerra mundial de bomba atômica, o que vai acontecer com a gente? Né? Se a gente for ver as escrituras, né, e o que os livros vêm falar para a gente, a Terra vai ter um processo de diminuição da sua população, né? E bem grande. É bem provável que a terceira guerra ela possa estourar, ela possa ser feita, ela possa acontecer, né? Então, que a gente faça essa reflexão, né? Que a gente possa ter esse entendimento e que a gente possa ter essa modificação, porque nada é determinístico, mas é muito probabilístico, né? E que a gente faça dessa probabilidade ao nosso favor, né? A gente fala de consciência, a gente fala de entendimento, de percepção, mas às vezes a gente se esquece. A gente se esquece de como é que a gente conquistou tudo isso, né? Porque poucas pessoas abordam isso dentro de ciências espíritas, de palestras e de aulas, de como é que a gente vai entender essas questões, como é que a gente vai perceber essas situações, como é que a gente está aqui hoje. Porque o que a gente se lembra acho que depois de 5, 6, 7 anos, acho que nem lembro disso tudo, em que a gente aí, com nossos pais educando, a gente teve um pouco de consciência e foi subindo, levantando, caindo, apanhando, chorando, e chegamos aqui no que a gente está hoje. Mas o que a gente está hoje é uma construção de milhares de milênios, né? E como isso tudo aconteceu, né? Como que, inicialmente, o meu coração ele bate da forma certa para que ele possa produzir ou enviar os nutrientes necessários através do sangue? Como que, se eu quiser prender a minha respiração, eu não vou morrer? Então, assim, é uma coisa que o André Luiz fala muito, ele chama de automatismo do corpo. Como que eu tenho toda essa capacidade? Deus me deu de presente? Foi do nada isso, né? Como que eu consigo ser, né? Claro que não precisa ser o mais saudável, né? Mas como que eu tenho um senso de sobrevivência? Algumas pessoas, em momentos de dificuldade, correm, outras ficam paradas. Por que a gente reage diferente? O que impressionou os nossos sensos físicos e o que é que faz responder e a gente pensa, mas eu não controlo isso. Controlo. É o nosso subconsciente que a gente construiu. Controlamos sim. Mas como eu posso desprogramar? Como eu posso reprogramar isso? Né? Mas para eu fazer isso, primeiro eu tenho que entender. Né? Então, assim, como é que eu consigo ter toda essa capacidade, toda essa percepção? Né? Aí André Luiz vai falar para a gente o seguinte, ó. Isso é Evolução em Dois Mundos, capítulo 4. Se no círculo humano a inteligência é seguida pela razão e a razão pela responsabilidade, nas linhas da civilização sob os signos da cultura, observamos que na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, tanto quanto o instinto precede a atividade refletida, que é a base da inteligência nos depósitos do conhecimento adquirido, por recapitulação e transmissão incessante, nos milhares de milênios, em que o princípio espiritual atravessa lentamente os círculos elementares da natureza, qual vaso vivo de forma em forma, até configurar-se no indivíduo humano em trânsito para a maturação sublimada no campo angélico. Bruno, eu não entendi nada. Eu entendi porque eu realmente já trabalhei muito isso, mas de fato é um pouco complexo, né? Vamos entender o seguinte, ó, a gente vai ter aqui 2 pontos legais: instinto e inteligência, tá? Se a gente for no livro dos Espíritos, o que difere o instinto da inteligência é um ponto só, que é a razão, beleza? Então a gente vai entender aqui, ó. Na retaguarda do transformismo, o reflexo precede o instinto, ou seja,
como a gente vai refletir, ele vem antes do instinto ser criado, né? Tanto quanto o instinto precede a atividade refletida. Então, é basicamente o seguinte, ó, na linha do tempo em que a gente está sendo criado, né, desde o começo, vamos imaginar a gente simples e ignorante, como a gente entende desta forma, né? E aí existe um processo, né, de aquisição de conhecimento. Então, como é que esse conhecimento ele é adquirido? Através da interação entre nós e o mundo, tá? Então, na medida em que a gente vai tendo essas interações, elas vão deixando impressões. Se eu chego aqui em Sid Clay e eu aperto ele a um ponto que vai doer, ele vai reagir de uma forma. Se eu fizer com Michelina, ela vai reagir de outra, né? Ou seja, existe uma atividade que vai imprimir em mim uma sensação, essa sensação eu vou captar, quando eu capto essa sensação, automaticamente eu vou refletir isso através de instinto. Então a gente começa a criar essa situação. Só que isso demora muito, gente. Isso vem dos reinos vegetais, do reino animal, até a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Então os nossos instintos, por mais que sejam muito semelhantes, eles se diferem, certo? Eles foram adquiridos por nós, os bons e os ruins. Beleza? Então não tem isso de que, eu não sei, isso aí é instinto, eu não consigo controlar. A gente consegue controlar, sim. A gente consegue até modificar, mas primeiro a gente precisa entender eles, né? E a gente vai para a questão da inteligência, que ela é seguida pela razão e pela responsabilidade. E isso a gente tem que ir lá para a questão da idade da pedra lascada, né? Onde o ser humano ele começa a se comunicar através da palavra, né? Nesse processo de comunicação através da palavra, a gente começa a adquirir a responsabilidade, beleza? Com a responsabilidade das coisas, a gente vai despertando a razão. Bem, eu tenho algumas responsabilidades, então eu preciso agir de alguma forma. E é esse ter responsabilidade e esse saber como agir que vai criando a inteligência. E é esse processo de desenvolvimento do instinto e desenvolvimento da inteligência que faz a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Beleza? E aí é justamente onde a gente tem as aquisições nos reinos. E André Luiz diz, ao longo da atração do mineral, da sensação do vegetal e do instinto no animal, vemos a crisálida de consciência construindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Então a gente vê que lá no nosso reino mineral, a gente desenvolve uma faculdade que é a faculdade de atração. Então a gente não deve ficar preocupado se onde a gente está é certo ou errado. A gente deve estar preocupado do que é que eu estou fazendo. Porque automaticamente aquilo que está comigo é fruto da minha atração. É fruto daquilo que eu estou atraindo para mim. Beleza? Sensação nos vegetais. A gente vê que no reino vegetal, o princípio inteligente, ele vai começando a desenvolver os primeiros órgãos físicos, né? E aí o desenvolvimento desses órgãos físicos vão propiciando ao princípio inteligente a aquisição de sensações. Quando a gente adquire essas sensações, a gente começa a mudar as nossas percepções e justamente a gente entra no reino animal, onde a gente começa a desenvolver um instinto, tá? A gente basicamente vai ter um corpo só nosso, esse corpo só nosso tem o nosso organismo, e o nosso organismo ele faculta, ele nos dá e nos traz a capacidade da gente sim agora perceber de várias formas. Claro que não tantas, algumas muito limitadas, e por isso que o nosso corpo é a nossa prisão, mas essa pouca percepção começa a deixar em nós algumas ideias e impressões. Até que a gente chega no reino hominal. E é nesse reino hominal que a gente está aqui para desenvolver a razão. Por isso que a gente diz assim, nós somos seres racionais? Ainda não. Porque a gente não conquistou de todo o reino hominal. A gente não desenvolveu de todo. Eu já visto alguma situação que vai de encontro a gente parece que é irracional, né? Difícil. Estava essa semana, foi antes de ontem. Antes de ontem eu estava indo para a faculdade. Um trânsito da morrinha. Um trânsito. Aí eu fui cortar um carro, quando eu fui cortar um carro, aí uma moto me cortou na hora. Aí infeliz deu uma buzinada. Aí eu peguei e buzinei de volta. Aí eu olhou assim pra mim, pra que estuda? Aí eu tava comigo. Assim, fica na tua, bicho. Não pode ajudar, fica calado. Que não piora, né? Mas assim, a gente vai vendo que a gente se acha tão racional, mas são poucas coisas que tiram a gente do sério. Pouquíssimas. Mas é muito pouco, né? É muito pouco, assim, a pessoa não está no bom dia, dá um bom dia diferente.
Tá com raiva de mim. Oi. O trânsito é justamente para testar a nossa paciência. Né, cara? Porque, meu amigo, o trânsito, infelizmente, não tem bom, não. De uma hora para outra, a gente vem, quando vê, recebe o tranca de um carro, uma moto passa na frente. Eu digo porque eu ando diariamente de moto, de vez em quando a turma quer passar por cima de mim no corredor, não tem espaço. Não tem espaço. E a gente perde um pouco da razão, da paciência, e muitas vezes gera até conflitos, né? Ah, gera Mas é bastante, justamente né? isso aí que a gente tem que trabalhar, essa paciência, procurar nos melhorar, né? Sim, concordo. Então, é que a gente possa ter de fato esse entendimento, né, para a gente ir aos poucos introjetando essas coisas. É por isso que eu bato muito na tecla do estudar. O estudar proporciona para a gente uma capacidade de percepção do mundo de forma diferente, né? Eu acredito que é muito comum a todos, se não for a todos, é só a mim. A gente tem sim uma necessidade de ser visto como bom, né? Ser visto como faz, né? Ah, não, eu não quero que você me veja como bom, não, mas só veja o que eu estou fazendo. Por quê? Né? Que vai mudar. Assim, são alguns questionamentos que eu trago para mim ao longo desses poucos anos de vida que eu tenho, mas que eu vou aos poucos buscando e estudando. Tem coisas que não fazem sentido, né? Às vezes eu fico imaginando os espíritos vendo a gente viver e dizem, meu Deus do céu, que vergonha. É tanta besteira que a gente faz quando eu digo assim, Jesus Cristo. Então, finalizando aí a Gênesis 1, sai é o seguinte, não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais, e assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos das religiões se assemelham. Basicamente que a gente não conseguindo ter a capacidade, a percepção do mundo amplo, como a gente ainda não consegue, né, a gente começa a criar aquilo que vai chegar para a gente, né, de acordo com o que a gente tem a capacidade de entender. Né? Então, aquilo que é muito bom deve ser um lugar, né? Por exemplo, em algumas religiões, não sei quantas virgens, né, que você vai ter direito, ou nos infernos é um lugar onde o fogo vai queimar, e aí Micheline sabe melhor que a gente, né, porque ela trabalhou com a gente, isso aí não é porque você foi né? E é justamente nessas questões, né, que a gente começa a ter entendimentos também diferentes e que a mitologia ela surge, né? A mitologia ela vai surgindo para a gente, né, porque a gente começa a contar histórias da forma como a gente percebe. Se a gente for estudar alguns livros, a gente vai ver que as civilizações que vieram de Capela, e, gente, Capela não é um planeta, tá? Capela é a estrela, assim como o Sol é aqui e os orbes habitam Capela, né? Se a gente for começar a perceber isso, os seres que vieram até aqui, eles tinham uma percepção. E essa percepção eles começaram a passar para a gente. Mas o próprio Emmanuel fala para a gente que é o seguinte, ó, eles sabiam que a gente não tinha capacidade de entender aquilo. Então, existem outros seres, que são os seres que são governados por Cristo, né, espíritos muito mais evoluídos, que no começo foram muito mais responsáveis por ajustar os parafusos e criar as leis naturais que nos regem. Certo? Então, esses seres sempre estão por aqui. Então, a capacidade da gente perceber esses seres vai começando na nossa capacidade de criar os mitos, né? Deus da água, né? O Deus não sei o quê, parará. E é justamente essa busca por explicações que a gente vai criando os mitos desses deuses, que são seres mais evoluídos, que são seres que já têm a capacidade de utilizar e de manipular todos os fluidos que estão ao seu redor, e que se apresentam para a gente muitas vezes em formas que a gente desconhece. Né? A Andrade trabalha muito bem essa questão. Ó. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta que apura a inteligência através da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores que se lhe avizinham da caverna, desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado, que, em se sentindo incapaz de separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver, em outras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose ansiosos, para retornar à vida física, que lhe surge a imaginação como sendo a única abordável propriamente. O que ele diz aqui, gente, é basicamente o seguinte: através da força e a astúcia, a gente vai desenvolvendo a nossa vida aqui na Terra. E a gente fala da questão do primitivismo, mas isso é muito parecido com o que a gente vive hoje, né? E aí, depois que a gente desencarna, ou desencarnava na época, a gente não se reconhecia nesse mundo muito mais amplo que é o plano espiritual, com maiores capacidades, com maiores percepções. Por a gente não se conhecer, a gente tinha medo. Isso é muito comum, acho que a gente tem ainda, né, quando a gente desencarna. Então, a gente tinha medo. O que é que a gente faz quando está com medo? Né? A gente quer voltar para um lugar onde a gente se sente bem.
Então, o nosso pensamento nos levava justamente até onde a gente vivia. E a gente vivia em processos de simbiose, ou seja, eu me aproximo muito de um corpo de carne, a gente começa a trocar energia e a gente vive assim. Tanto é que se a gente cortar de uma vez, existem problemas tanto para o espírito como para o encarnado. Então ele mostra que tudo começa dessa forma, né? E aí eles, o espetáculo da vastidão cósmica, ou seja, o plano espiritual, perturba-lhe o olhar e a vista de seres extraterrestres, menos benevolentes e sábios, infundem-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar na exiguidade das próprias concepções. Ou seja, aqueles seres que eu tenho contato depois do meu desdobramento, eu começo a fantasiar e eu crio a mitologia. Eu trago a criação dessas histórias, que nada mais, nada menos são do que histórias que tentam materializar aquilo que eu consigo conceber, que eu consegui perceber, né? Aquilo que está dentro de nós. E a gente vê justamente essa questão obrigado, Sidney, se eu, quando estou desencarnado, eu não consigo entender, mas eu guardo essa ideia comigo, quando eu reencarno, a minha capacidade de filtrar e entender é muito menor, né? Então, justamente, a gente vai criar essas situações desses deuses, que nada mais são, na concepção de quando a gente criou isso, seres responsáveis por conduzir as leis em cada uma de suas fases, em cada uma de suas situações, beleza? André diz assim, e o homem primitivo que desencarnou suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulso dos vasos fisiológicos, não tem outro pensamento senão a voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhes comungam os interesses. Então, durante milhares de anos, a gente desencarnava, certo? E quando desencarnava, por não conhecer nem perceber nada, a nossa grande vontade era de voltar, né, ao processo aqui da carne e dar continuidade, porque era aquilo que a gente gostava. Ao longo do tempo, a gente foi colonizando o espaço, né, colonizando o plano espiritual, ou seja, criando locais. Hoje a gente fala em umbrais, os 3 pontos, né, os vales e tudo mais, os locais mais altos, mas eles foram aos poucos sendo criados de acordo com a nossa capacidade, né? E da mesma forma como eles foram criados, eles também estão sendo modificados. É igual uma reforma. A gente, 20 anos atrás, construímos uma casa de uma forma, do qual não agrada mais, ou a gente se muda para um lugar diferente, ou a gente pega aquela casa e faz alguma mudança, né? Então, é basicamente isso aí. E aí, a gente entrava lá justamente no inferno, onde a gente falou do inferno cristão, o pagão, os limbos, o quadro do inferno pagão e tudo mais. O que eu gostaria também realmente de frisar essa questão dos limbos, né, é que são justificativas que a igreja usava para controlar o anseio, né, de nós que nos questionávamos a todo instante, né? E a gente uma vez, certa feita, a gente questionou aquelas pessoas que não fizeram nada para merecer nem o céu nem o inferno, por exemplo, uma criança, né? Quer dizer que está no limbo, né? E a gente trabalhou isso aqui, beleza? Então, graças a Deus saímos do inferno, vamos entrar no purgatório, né? E o nosso livro diz o seguinte, o Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dos dogmas mais racional e mais conforme com a justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Com o passar do tempo, e eu acredito que em algumas pessoas hoje em dia, a gente foi vendo que não fazia sentido o inferno. Se existe um Deus perfeito, né, não faz sentido existir inferno, né, da concepção que nós tínhamos, e alguns ainda têm, de que aquelas pessoas que erravam iriam para o inferno e as pessoas que faziam as coisas certinhas iriam para o céu. Mas veja só, né, pensem em quem vocês amam muito. E vamos pensar que vocês que foram os bonzinhos, nós fomos os bonzinhos, e quem a gente ama muito foram os mauzinhos. Existiria felicidade a gente saber que nós estamos num local muito bom, mas aqueles a quem a gente ama, eles estão no inferno? Não existiria. O que é que acontece com o céu?
começa a ficar desabitado. Não faz sentido, né? Uma mãe iria buscar o filho. É melhor eu estar com quem eu amo no inferno do que eu estar sozinho no céu. Isso é muito lógico, né? Onde é que está a felicidade? Está em algum lugar? Não, não está em algum lugar, né? Está em coisas que vão transcender a questão do local. E estar com as pessoas, né, vivenciar momentos legais, são justamente essas questões de felicidade. Tem um filósofo, Clóvis de Barros Filho, eu gosto muito dele. E ele fala que a felicidade está em todo momento que a gente quer que não acabe. Como uma conversa gostosa que a gente olha no tempo, eita, já já vou ter que ir embora, né? Ou qualquer outra situação que a gente convive com nossos filhos, marido, pais, amigos, quem quer que seja, né? Então, a gente começa a entender que as coisas são muito relativas, o que é felicidade para mim não é felicidade para você, mas existe um ponto em comum, né? E é justamente esse ponto em comum que a gente deve buscar. Então, o purgatório, como fala o céu e o inferno, a doutrina dos espíritos, ele foi um espaço criado pela igreja, né, para que ele pudesse conter o ânimo dos seus seguidores e perpetuar a sua liderança, né? Não vou aqui fazer crítica nenhuma às igrejas, não, até porque eu gosto sempre de dizer que eu estava lá também. Oi. Eu acho que tem um microfone. Eu acho que tem a questão das crianças não batizadas também, né? Que isso era eu acho que eu já li isso em algum lugar. Que isso era um ponto polêmico na Igreja Católica, que assim, vamos dizer, uma criança morreu sem ser batizada. Teoricamente ela iria para o inferno, né? A risca. Ela podia ter, sei lá, 2 anos e nenhum pecado, mas ainda assim ia para o inferno. Existem os dogmas, né? E vou ser bem sério para vocês, eu não sei todos e não tenho também esse interesse em saber, mas as religiões geralmente elas têm os seus dogmas, né, que são aquilo que a gente deve cumprir. Muitas vezes pode acontecer que a gente deve cumprir sem nenhuma justificativa, sem nenhuma uma racionalidade, e que se a gente não cumpre essas situações, automaticamente a gente vai ser punido, né? Mas aí cabe a gente questionar quem foi que criou isso, né? Aí vem outro ponto que destoa a doutrina dos espíritos das demais religiões. A doutrina dos espíritos ela não foi criada por um único homem ou pelo interesse dos homens, né? A gente consegue entender que ela foi codificada por várias pessoas em vários lugares diferentes. Kardec codificou e ele trouxe que deixou tudo certinho. Mas as ideias elas eram tidas em vários pontos do planeta, né? Então, existia esse processo. A gente vê no Evangelho, eu não vou lembrar o capítulo, acho que é o 21, item 10. Eu fiz ele ontem. E a gente vê que quando uma verdade ela tá para vir, ela tem que vir, ela não vem em apenas um grupo, né? Ela vem em vários. Então, o que Kardec compilou não estava só com Kardec, estava em vários pontos de várias pessoas, vários grupos que aproveitaram os fenômenos das mesas girantes, né? E utilizaram aquilo de forma positiva. Então a gente começa a ver que a diferenciação ela existe, né? E é necessário que a gente estude a história para isso, porque eu estava até trabalhando uma aula, né, em que a gente vê a Revolução Francesa, acho que a gente passa 2 anos da nossa vida na escola vendo a Revolução Francesa, mas ninguém fala o que veio depois da Revolução Francesa, que foi justamente os fenômenos das mesas girantes, o fenômeno de Hydesville, que antecedeu a codificação, né? E aí é o livro que é muito legal, ele é Caminho da Luz. Ele fala justamente desse processo, né, da missão que Napoleão Bonaparte tinha, né, com a gente, que ele falhou e que por isso os governantes espirituais solicitaram com urgência que nosso amigo Ivail ele reencarnasse para que a gente conseguisse ter esse segmento. A gente vê isso tanto nesse livro como vê também no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Beleza? Eu não sei se acho que foi na aula anterior, aí começou a falar que estava falando de inferno. Aí assim, já estava tão aquele negócio, já a igreja perdendo a credibilidade, tudo aquilo que ela lançou, acho que até a população já não estava mais aceitando aquilo que progrediu, e botaram uma coisa mais sutil, vamos botar o purgatório. A gente parece que não me lembro se foi aqui ou foi em outro lugar que eu
eu vi isso. Porque, assim, é tudo uma questão do que a igreja lança, né? Quando ele falou do batismo aí eu fiquei aqui pensando, né? É uma situação que passou comigo. Agora, na Semana Santa, eu estava conversando com minha vizinha, uma senhora de quase 90 anos, bem lúcida, ela é católica ferrenha. Aí vamos falar, vamos conversar para cá, para lá, e eu rebatendo, não sei o quê, e eu puxando para o lado do espiritismo, explicando, assim, eu estava bem, na hora, bem empolgado, né? Aí ela viu assim que estava se perdendo, ela disse, você fez primeira comunhão, meu filho? Eu disse, não. Aí sai, então foi por causa disso, não sei o quê. Aí eu olhei para Aí eu disse, não, só fui batizado porque minha mãe batizou. Eu batizei minhas filhas por uma questão assim, de respeito à minha mãe, que ela queria que batizasse. Mas hoje eu me questiono, eu não batizaria não. Ia ver o que, é que elas queriam me ser, né? É isso aí, por isso que eu estou dizendo, a Igreja Católica ela foi muito persuasiva, né? Assim, fez todo esse processo aí que entrou na mente da população e depois com a evolução, né? E já veio mais à frente, não sei se não tocou no assunto, que foi quando Lutero chutou o pau da barraca da Igreja Católica e começou a questionar. A Reforma Protestante, 1597, a gente vai falar aí. Mas, assim, Martim Lutero, ele não, todo respeito, Ele né? era padre. Ele não chutou, ele não queria chutar o pau da barraca, né? Ele apenas era um ele era um grande estudioso, né? E como forma de estudar bastante, ele não conseguia concordar com o que estava sendo processado, justamente. Exatamente. Aí o que é que ele quis fazer? Ele disse, não, vamos resgatar, né, o cristianismo redivivo, né? Aí foi quando a Igreja Católica não aceitou, e a Revolução, a gente vai chegar lá. Voltando, só um parênteses referente ao batismo. Eu recentemente batizei o filho do meu sobrinho, e na igreja, infelizmente, eles trazem essa visão do inferno. Ainda trazem, que há uma preparação um dia antes do batizado, e eles falam muito a respeito ainda desse inferno, infelizmente. Porque o batizado resgata a criança do pecado original. Ele deixa de ser uma criatura para ser um ser, tá? Ele é a criatura que ele é. Eu fiquei escutando o pai falar, Ele é resgatado do pecado original. Veja a situação, eu estava até conversando com o Michelin antes de vir para cá. A situação parte do seguinte, o dogma. O Papa é infalível, né? Então a Igreja Católica ela não erra quando ela fala em sentido de fé e de religião. Aí ela criou essa ideia, vem de história, né? Criou-se o inferno. Se ele analisa e vê que está errado, ele não pode dizer que está errado. Ele tem que fazer um emendo para dizer, não, o inferno existe. Não criar o purgatório, porque se eu digo que o inferno eu estava errado, eu errei, eu sou representante de Deus aqui, que eu sou o Papa, então Deus está errado. Então fica numa sinuca de bico, como se diz, né? A Igreja Católica fica sem poder ter uma solução. Porque ela criou as coisas, foi criando, a população foi desenvolvendo, a inteligência, a razão, e chega um momento que eu quero voltar atrás e não posso. Ficou engessada. É o que está acontecendo na Igreja Católica nesse passado de milênio, e ela está perdendo o poder dela, o poder material, o poder de influência, está se esgotando, porque ela se engessou naquela forma. Ela é perfeita, ela não erra. O que eu digo é uma lei e é verdade, porque eu sou representante de Deus na terra. Então começa a criar remendos e vai ficando pior do que o original. Vai trazendo essa confusão para a gente. Basicamente isso aí. E aí eu fui buscar a enciclopédia católica para a gente entender o que seria o purgatório na visão deles, né? E assim, segundo a fé católica, é um estado de purificação dos gestos de pecado, porque passam a alma dos que morreram na graça de Deus até entrarem no céu. Dizem-se benditas as almas do purgatório, porque têm a salvação garantida, aceitando com alegria a purificação total, que compreende necessária para a visão de Deus face a face. Então, assim, a gente vê que o entendimento do purgatório da Igreja Católica é esse, né? Atualmente, esse é o atual, tá? De fato, eles acreditam que existe ainda. É um local, é um estado que a gente passa e que a gente está purgando, né? E o purgar quer dizer limpar, né? Alguns erros nossos.
Faz algum sentido, gente, de acordo com o que a gente trabalha assim. A gente trabalha de uma forma diferente, né? Acho que é uma forma mais realista, né? Uma forma mais palpável e racional, mas é o que eu digo, é uma evolução, né? Como evolução, a gente começa a... O princípio é purgar, é limpar, e quando a gente vai limpar, a gente vai entender que expiações e provas. Então, o inferno talvez seja o local do ambiente para uma terra primitivista ainda, né? O purgatório para uma terra de expiações e provas. Talvez entre no mundo de regeneração um pouco, mas já já ele vai se extinguir, porque nós, como seres inteligentes que vamos avançando, a gente vai ver que as coisas não são racionalmente aceitáveis. Aí fala Kardec que uma fé de fato positiva é aquela fé que consegue encarar os fatos face a face em qualquer período da existência. Aí a gente vai entrar na questão de leis naturais. E aí o livro continua falando sobre o princípio do purgatório, que funda-se na equidade, não na igualdade, ou seja, a gente vai receber de acordo com aquilo que a gente fez, né? E não todo mundo a mesma coisa, pois é a detenção temporária concorrer com a perpétua condenação, que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para todos os delitos. Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas, a suprema felicidade ou o eterno suplício, e nessa hipótese que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, né? Então, tem essas questões, que as coisas passam a não fazer sentido. Quando elas passam a não fazer sentido, as pessoas começam a mudar as suas crenças. Quando mudam as suas crenças, a grande instituição detentora do poder começa a perder a sua influência. Então, para que ela possa perpetuar essa influência, ela muda as suas diretrizes, né? Então, mudando as suas diretrizes, ela começa a retornar essa questão de influência e poder, porque as pessoas começam a abrigar o seu campo psíquico aquelas ideias, né? Só que existe um momento em que essas questões não tem mais o que modificar. Ou você assume que você está errado, ou então vai dar ruim. Quando isso acontece, é justamente quando chega as grandes punições, a Inquisição, que diz, ó, ou faz do jeito que eu quero, ou então não tem mais. Gente, chegou a hora. Vocês querem que eu continue ou quer debater? Continuar? É dessa época a Inquisição, né? É da época do purgatório Não. O purgatório é no século VI. Acho que a Inquisição é século XIV. É por aí. Mas, assim, é um processo. Mas não é a mesma época, não. Eita. Aí veja esse videozinho de Valdo. Ele tem 4 minutinhos, mas é bem legal falando sobre purgatório. Abençoado, pegue. Deu erro. Tá no purgatório não, beleza. E mais tarde, no ano de 552, durante o governo de Justiniano, imperador da parte oriental do mundo, porque o Império Romano fragmentou-se, ficou tendo por capital Roma no ocidente e Constantinopla, o Bizâncio, no oriente. E esse notável homem que amava as artes apaixona-se por uma meretriz, Teodora, que o seduz, casa-se com ela e leva para ser a imperatriz. Teodora, diz a história, era uma mulher muito inteligente, hábil, que se envolvia nos negócios do Estado e nos negócios da religião. Muitas vezes entrou em choque com o Papa em Roma. E Teodora, quando estava no apogeu, as pessoas, as suas amigas de bordelo começaram a dizer: ser meretriz é uma profissão honorável, porque hoje uma de nós é imperatriz. E quando os boatos chegaram aos ouvidos de Teodora orgulhosa, ela mandou matar a todas as meretrizes de Constantinopla.
A história registra 552. Achei um número bem pequeno para os dados de hoje, fazendo uma comparação com a atualidade. É um número bastante humilde. Ela mandou matá-las a fio de espada. E porque todos eram reencarnacionistas, começaram a bradar que ela teria que se reencarnar inúmeras vezes para pagar o hediondo crime. E como Teodora adoeceu no ano 548, quando ela estava morrendo, pediu ao marido, ao imperador, que convocasse o segundo concílio ecumênico de Constantinopla para declarar a reencarnação como heresia, porque ela não desejava reencarnar-se. Era uma atrevida. Depois de governar a terra, queria governar o universo. E no ano 552, ele, sendo portador de depressão profunda, ele convocou o segundo concílio ecumênico de Constantinopla. O Papa se opôs. Ele ameaçou o Papa de trazê-lo a ferros com as legiões. E nesse ano, ele declarou que as doutrinas de Orígenes foi um dos pais da igreja cristã primitiva. Ele constitui o que a igreja chama a patrística. Orígenes, Tertuliano, Proclus, Jâmblico, Agostinho de Hipona, Eusébio e outros eram os grandes construtores da teologia hoje católica. Então Orígenes afirmava que a reencarnação é o melhor processo para encontrar-se a divina paz, a justiça de Deus para resgatar seus crimes. Que fez Justiniano? Ao invés de condenar a reencarnação, ele propôs que se condenassem as doutrinas de Orígenes e, por extensão, a reencarnação. E aquela comissão de 5 membros, sob a ameaça do imperador, decretou que a reencarnação era uma heresia. A partir daquele momento, a reencarnação saiu do Evangelho de Jesus. As doutrinas que vão surgir daí, as traduções, as impressões da Bíblia, irão substituir a palavra reencarnação por ressurreição da carne, que no fundo é a mesma coisa. Ressurreição dos mortos, voltar de além-túmulo. Aqui nesta casa, a miúdo, os mortos ressurgem. Ressurreição da carne, estamos reencarnados, ressurgidos da matéria, é a reencarnação. Bom, a gente vê, gente, eu trouxe esse vídeo aí, acho que é uma história que a gente todos conhecem, né? Essa questão da modificação de um princípio, né, da igreja. E a gente vê que essas questões a gente vai aos poucos modificando e ligando, faz parte do processo de evolução. Só que em alguns momentos a gente meio que trava esse processo porque a gente quer que as coisas sejam da nossa forma, que nos beneficiem, né? E é que justamente nesse processo de benefício próprio, né, que a gente começa a trazer alguns problemas. E essa questão da reencarnação e da ressurreição são situações conhecidas, né? São situações que é de um conhecimento público, mas que é muito pouco difundido, né? E qual a lógica de difundir isso? Para que a gente possa mostrar, através do conhecimento da história, a grande importância que a doutrina espírita tem, né? E aí a gente vai começar a entender que, trabalhando essa questão de ressurreição e reencarnação, e também voltando para o purgatório, a gente vê que o processo do purgatório, né, como uma forma de manter o seu domínio, ela teve um efeito colateral muito positivo, que é negativo, né, que é justamente onde começou-se a ganhar muito dinheiro, né? Porque quando a gente entra no purgatório, né, a gente começa a entender que a gente vai rezar por aquelas almas que lá estão, que elas só serão salvas através dessas orações. E é justamente que entra nessa questão de rentabilidade financeira, em que a igreja ela começa a se perpetuar. Uma necessidade na época também, porque a igreja estava quebrada, porque ela estava fazendo grandes construções, né, e precisava de dinheiro. Então, um dos motivos também de trazer essa questão do purgatório foi o interesse financeiro, né? Aí o livro diz para a gente o seguinte: necessariamente, porém, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo fizeram dele um atenuante do inferno, visto que as almas aí também ordem, foi mal, embora em fogo mais brando.
sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso. As almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto as consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais gendosa que o inferno. Então, a gente vê basicamente essa questão de que o que é que eu tenho para mim de ideia como algo perfeito que eu quero atingir. Quanto mais material for esse meu princípio, esse meu conceito, maior vai ser a minha manipulação energética e direcionamento de esforços para conseguir. É basicamente isso, né? E se a gente for trazer para as nossas vidas atuais, hoje, o que é que está muito em alta, né? A gente tem que ganhar dinheiro. Tem até algo que é, as redes sociais, né, fazem um bem muito grande, mas também tem seus malefícios, né? E eu vejo, né, alguns influencers e muito famosos, conhecidos, né, debocharem de que pessoas que fazem faculdade, saem da faculdade para ganhar 3, 4, 5 mil reais, onde eles ganham isso aí em um post, ou um post. Entende? Então, assim, eles questionam, para que estudar? Você vai passar por uma faculdade de 5 anos, 6 anos, vai fazer especialização, pós, não sei o quê, mas e o dinheiro, né? E isso influencia, né? Assim, influencia nós que somos um pouco mais velhos, influencia a galera que é mais nova, né? Ou seja, o que é que você quer da sua vida, né? Eu não vou fazer faculdade, não, porque eu vou fazer faculdade, né? Muitas vezes o engenheiro vira Uber, né? É uma realidade. Isso, É uma realidade, né? muitas profissões vão deixando de existir. Eu vou dizer, eu vou ir passar 10 anos estudando para ser médico, para ser advogado, para ser advogado. Eu vou ser uma influência desse da vida aí que eu vou ganhar milhões em pouco tempo. As redes sociais, a internet está aí me mostrando que tem condições. Mas é justamente por equívoco, né? Muitos profissionais vão se Sim. afastando, né? As religiões, as profissões, elas deixam de existir quando a sociedade deixa de solicitar e requisitar elas, né? Vai existir uma escassez, quando diminui a escassez, né, vai aumentar a procura, se aumenta a procura, vai aumentar a mão de obra, né, em questão então, de valorização, né, ou seja, oferta e demanda. Então é um processo meio que reverso, né? Eu sou engenheiro, né, falo da minha profissão. Quando eu entrei na faculdade, em 2012, meu Deus do céu, os cartazes na faculdade, engenharia, 30 anos de progresso, 2016 quebrou tudo. Entendeu? Então, assim, existe sempre essa mão e contramão, entende? Criou-se muito. Hoje em dia, as faculdades, todo mundo faz o que quer. Isso é um ponto positivo, né? É muito positivo. Mas acabou que você começou a encharcar o mercado com profissionais, né? E o que acontece? A gente cria muito profissional, muitas vezes o profissional não é tecnicamente capacitado, então ele cobra pouco, aí vai forçar aqueles que são a cobrar também, né? E isso é muito comum em duas profissões, direito e engenharia. Misericórdia. Você tem advogado em todas as Engenheiro também, viu? E aí eu tenho essa imagenzinha só pra gente ter essa. Oi, pode falar. Voltando ao purgatório, eu venho de uma família extremamente católica. E eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fui crismada, lembre-se que existe a crisma, só falta matrimônio e só se inferno, né? Matrimônio sempre também não existe. Aí, as últimas vezes, né, que eu fui à missa, eu veja isso, eu antes passava na casa de uma tia idosa, né, que não pode mais ir à missa, e perguntava se ela queria, né, que mandasse rezar algumas missas. E na listinha dela, sempre vinha uns parentes, casados, uns 3, vinha um espírito que ela já recebeu uma visita, que deu um recado a ela nunca mais esqueceu, mas também foi uma lição, que ela coloca no início dele, e as almas do purgatório também. Aí eu pegava a lista, peraí, o dinheiro.
Aí tinha que voltar para pegar o dinheiro para botar para dar na igreja. Aí, atualmente, né, o novo padre, ele tirou, não, ele celebra a missa, né, mas não precisa. A oferta é opcional. Aí toda vez que eu digo a ela, não precisa não, se você não tiver, deixe. Ela, não, mas tem que ter o dinheiro. Aí tá bom, então eu empresto e depois você me dá. E aí, está gravando. É o quê? Quer dizer? Traduzindo nova contra você. Então, mas é basicamente isso. Minha mãe morreu, eu tinha 13 anos, né? E aí, não vou dizer quem foi, teve uma pessoa que, pouco tempo atrás, eu disse, não, todo mês tinha que pagar lá para botar o nome dela nas orações. Pelo amor de Deus, perca tempo com isso não. Pare com isso, gosta de dinheiro para fazer outra coisa. Né? Isso aí. Mas essa é crença, é fé, né? Acho que assim, acho que de respeitar, né? Eu falei isso justamente porque eu tinha essa abertura, né? Mas é respeitar, é aquilo, a fé vai te mover e vai te fazer uma pessoa melhor. Beleza. Ok. Tem gente que se acha melhor no catolicismo, né? E ok. Aí, gente, depois de todo esse problema, né, a gente tem a Revolução Protestante, né, com Martinho Lutero, que ele era católico, né? Ele era um teólogo estudioso, né? Fez lá a graduação, o mestrado e o doutorado dele, especializou bastante. Só que ele, de fato, ele estudava as escrituras, né? Ele estudava bastante e ele começava a ver que as escrituras não batiam com os dogmas que a igreja trazia, né? E aí, gente, depois vocês leiam alguns livros, é muito interessante, né? Chega um momento em que ele convida as pessoas para que ele pudesse expor a situação. Disse assim, meu Deus, eu vou modificar, eu vou trazer o cristianismo redivivo para essa religião que a gente possa tocar. Em momento algum, a ideia de Martinho Lutero era romper com a Igreja Católica. Não. Era fazer com que ela voltasse à forma pura de ser. Mas com bastantes influências, né? Ele foi altamente cortado, né, os seus entendimentos, e aí foi quando ele de fato rompe com a Igreja Católica, porque ele não concorda com o que ela vem trazer, né, com o que ela estava fazendo, né, e aí ele traz as 95 teses e tudo que ele começa a trabalhar. E aí tem a Revolução Protestante. Né? Não tinha ponto de correr, né? Foi dois. Assim, nem a igreja queria, nem a igreja queria ele, nem ele queria machucar. Entende? É aquele negócio, né? A gente tá aqui no Espiritismo e descobre uma coisa melhor. Ou então descobre que a gente tá fazendo errado, né? Vamos se reunir, vamos chamar o presidente tá errado, presidente, vai ser do meu jeito. Pronto. Aí nem Ricardo vai querer a gente aqui. Nem Ricardo vai querer essa pessoa aqui, porque vai contra os interesses dele, e nem a gente vai querer estar aqui. É uma via de mão dupla, né? E é justamente que a gente entra na questão da nova revelação, que é a doutrina dos Espíritos, né? Em que o livro diz o seguinte: jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservada o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade de existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas nem teria de sofrer as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. E aí a gente começando por esse período final aí, a gente vê o homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. Falar? Não. Então, isso é bem interessante porque isso vai sobre a questão do nosso equilíbrio, né? A gente já começa a trabalhar aqui a questão do nosso equilíbrio. E a doutrina dos Espíritos com uma nova revelação é o que diz assim: vão vir coisas novas, né? Isso de fato sim. Mas é como eu falei lá no início, e eu concordo muito com a filosofia quando ela diz que tudo já está aqui, né? E se de fato a gente for estudar a codificação e a gente for trabalhar tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, mas com uma visão ampliada, a gente vai entender que as coisas já estavam aqui.
mas o que elas precisam acontecer, elas serem remodeladas. Elas dar-lhes a elas um novo entendimento, né? E aí, só para finalizar hoje, não vamos estender mais não, eu trouxe essa questão da nova visão que a doutrina dos Espíritos ela traz justamente para os nossos entendimentos. E eu trouxe 2 pontos que são muito conhecidos. A questão de Adão e Eva e de Abel e Caim, né? E aí no livro A Caminho da Luz, capítulo 2, A Vida Organizada, né, no item Os Antepassados do Homem, né, o nosso amigo Emmanuel diz o seguinte, ó, onde está Adão com sua queda do paraíso, né? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos
eu não,